Cada um aqui vai dar uma receita de bolo atual. Então, Ixi. começando por Conrado. Qual que é a tua Provoquei receita e de me bolo? ferrei, né? Na Tem que prática. ter 3 passos. Proatividade cara. foi Passos. 3 castigada. passos obrigatórios. 3 passos para tracionar o marketing da tua empresa e gerar receita. Perfeito. Cara, eu acho que o primeiro ponto que eu falo muito, assim, empresário tem a mania de querer resolver e terceirizar o problema, né? E às vezes terceiriza o problema sem necessariamente pensar num budget e num resultado que esse budget vai gerar. Então, primeiro ponto tenha um objetivo de negócio claro para depois você cascatear ele para o marketing. Acho que esse é um ponto. Eu preciso gerar mais 50 clientes no mês que vem? Beleza, tem um número. Daí, como que o marketing vai contribuir para esse número? É com geração de lead? É com X? Beleza, defina isso, né? Depois disso, eu acho que um ponto importante o Carlos também falou, entender o cliente. Se você não entender o cliente, cara, não adianta. Não tenta adivinhar onde seu cliente está, o que ele está fazendo. Enfim, eu acho que tem um exemplo que eu passei esse final de semana, né? Semana passada foi meu aniversário e eu resolvi que eu ia comemorar com as crianças em algum restaurante de criança. E aí, a escola, né, que é o mesmo target do restaurante de criança, o restaurante de criança pegou e mandou um voucher para todos os pais da escola. A escola fez uma parceria, enfim, e mandou esse voucher pra gente lá, restaurante Dino, não sei o quê. Eu falei, cara, putz, legal, deixa eu entender. Ponto importante, onde está o cliente? O Conrado está no TikTok. Eu fui pesquisar no TikTok, não no Google, sobre aquele restaurante. Por quê? Porque eu já ia ver vídeo, já ia ver se tinha showzinho, se não tinha e tudo mais. Vi, entendi, putz, legal. Depois eu fui pro Google, porque o cartãozinho foi mal feito, tá, gente? Não tinha QR Code, não tinha nada. Tinha que ir atrás de alguma forma para converter. É porque é Dino, né? Então, dinossauro é difícil de encontrar no mundo. Mais Então, old você tem... school, entendeu? Gera uma fricção, é verdade. Exato, gerou uma fricção ali. Então eu tive que ir atrás, converti, agendei, fomos no domingo. Cara, então, o que eles fizeram? Eles entenderam que o público deles, na essência, são pais, classe AB, XYZ, beleza, cara. Onde estão esses caras? Estão na escola. Entende que esse cara não precisou fazer um anúncio para mim no Instagram, no TikTok? E ele tinha um objetivo de negócio antes, que é alcançar novos clientes de determinadas regiões que provavelmente não vêm até mim. Perfeito. Então, aliás, o Dino Restaurante é animal, né? Não é? Nossa. Achei legal pra caramba. Eu conheço o Dino Cara, Restaurante. vocês vão Você ter tem filho, não? Vocês vão ter Não, filho. mas eu gosto de Cara, dinossauro. tem um dinossauro gigantesco que desce de 2 em 2 horas fazer uma dança. E essa é meio correria. Você tem umas 2, 3 horas para ficar no restaurante, eles trocam todas as mesas. Exato. Aí entra uma nova sessão e você tem o show É tipo do um Dino. parque. E eles tentam É o controlar. sonho de todo meio Disney. restaurante, E a né? carne é isso aí. sensacional. Se o né? cara... boa, Não, É comida- de dinossauro, cara. É de dinossauro. É Tá. carne de dinossauro, exato. Então Tá fica lá. aqui, ó. Se você aí é o dono do Dino e tá assistindo aqui, Escola de Negócios, pô, te vejo na próxima imersão, vai ser sensacional. exatamente. Vamos melhorar aqui esse Então, marketing. primeiro ponto, objetivo de negócio, cascateia para o marketing. Segundo ponto, entendo o perfil do seu cliente. E um extra, a Escola João Branco, né? Liga pro cara, liga pros seus melhores clientes, entende o que eles estão fazendo. Aprendi isso com o João Branco e foi um grande ensinamento, assim, tão simples, né? Mas a gente deixa passar. E o terceiro, depois que você entendeu quem é o cliente, escolhe os canais mais rentáveis. Então, é isso, você não precisa necessariamente... É por hipótese, tá, gente? Não é verdade absoluta, tem que testar. Eles testaram fazer a impressão do cartãozinho, fizeram uma parceria com a escola, provavelmente tiveram que pagar para a escola para fazer isso. Tiveram acesso a esses clientes, ou melhor, a impactar esses clientes com o cartãozinho, e foi um teste. Quer dizer que eles não têm que fazer o anúncio no Instagram? Não necessariamente. Roda, testa, depois de um tempo roda e testa de novo. A Quarto parte- passo, analisa. Onde que É tá isso. o erro dessa estratégia? Na cabeça de vocês? Do Dino. O Dino não sabe que o Conrado que chegou lá veio do panfleto, né? Ele não sabe, não tem atribuição. Sim, ele não tá Atribuição. traqueando essa conversão. Ninguém Perfeito. perguntou, Dados. ninguém fez nada. Então- Inclusive o pós é horrível. Dino vem na Então, o imersão. Dino Restaurante precisa de fato. Então, se você conhece o dono do Dino Restaurante, manda esse podcast para ele. Por Marca favor, aqui. precisa chegar. Porque ele não consegue fazer o passo 3 de escolher os canais mais rentáveis. Porque se ele não consegue mensurar o ROI Perfeito. do canal, Exatamente. ele tá no escuro. Lucão, eu acho que eu sei o que vai vir dos teus 3 passos aí, cara. Você acha? Talvez. Acho que eu vou te surpreender, hein? Então vai.
Pula pro Carlos, né? Pra depois... Eu vou falar mais de criação de conteúdo, tá? Eu acho que você tem... Se você for pensar em criar conteúdo pro seu negócio, pensa um pouco... Falei um pouco disso lá no Léo Cuba também. Pensa um pouco de como você consome conteúdo. A gente parece que quando a gente vai criar, a gente desliga a maquininha do que faz... Cara, o que faz você ficar preso nas redes sociais? O que faz você acompanhar tal cara, tal canal, tal empresa nas redes sociais? O que faz, cara? Pega e começa a desmontar isso e fala assim, cara, que legal. Esse conteúdo eu acompanho porque ele me gera identificação, ele me gera muita informação. Pô, ele me gera aqui um entretenimento rápido, eu gosto disso, entendeu, cara? Agora eu não tava afim de pensar em nada, esse cara aqui me dá um negócio que é legal, entendeu? Pô, ele coloca o produto dele de uma forma super orgânica, que, pô, o cara me vendeu um negócio, eu nem percebi, cara, que legal, entendeu? Então, acho que tenta desmontar um pouco disso. Se você for escolher canais, toma cuidado com o viés de gosto pessoal. Né, a gente tem muito desse problema de falar assim, cara, se eu leio o Estadão, quer dizer que, pô, cara, eu preciso anunciar lá, entendeu? Porque eu gosto. Se eu acompanho Thiago Nigro e gosto de Thiago Nigro, logo eu preciso anunciar no Thiago Nigro. E às vezes não é assim que funciona. Tem que ver, cara, será que o público do Thiago Nigro, o que ele fala, como ele se comporta... condiz com o produto que você está querendo vender, com a mensagem. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Esse eu vejo que é um problema em algumas agências ainda hoje. Que é, tipo assim, o cara, às vezes, que comanda a verba lá de influenciador, ele põe, às vezes, muita grana em um cara que ele gosta. Uhum. Entendeu? E, às vezes, ele não põe outro cara por ideologia barata. Entendeu? Eu quero falar assim, cara, eu não gosto. Eu não gosto desse cara. Ele falou do outro cara ali, ele gosta do político A, político B, porque isso me 3 irrita. anos atrás ele fez um post no Twitter que falava de tal coisa. Isso me irrita. Então, se isso me irrita, eu não ponho dinheiro nesse cara. Eu acho que você tem que estruturar um time que tem uma responsabilidade com o resultado da sua empresa. Não pode ser um time que tem esse viés de marketing que o cara faz negócio birrento com gosto pessoal. O cara tem que se comprometer com o resultado, porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é seu, né? Você, empresário que está assistindo a gente. Se ele quiser, ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele, mas com o dinheiro da empresa ele tem que ter responsabilidade. Então, montar um time de marketing, de conteúdo, que seja responsável pelo resultado, não tenha um viés pessoal para fazer isso, tá? E por último, leve um criador de conteúdo para ser um conselheiro da sua empresa. Eu achei que você ia falar... Leve um criador de conteúdo para ser conselheiro 1. Leve um criador de conteúdo para ser conselheiro 2. 3. Leve um criador. Leve um criador, cara. E o meu QR Code está na tela. Adote seu criador. E vou te falar, se você for um cara regional e você falar assim, pô, às vezes eu achei um podcast aqui... Cara, às vezes não é o podcast ali que vai fazer você vender muito, mas às vezes é você ir lá, contar a sua história, tirar um corte, esse Reels pode viralizar. Você vai lá. Então, você vai lá, grava um podcast. Você tem uma chance de viralizar, certo? Só que daí você vai tirar 20 Reels da sua conversa. Isso já abre 20 novas meios de você viralizar, né? Novas chances de você viralizar. Se você viralizar um, cara, beleza, é o suficiente. Ou simplesmente 20 novas formas de impactar o seu cliente, o seu que cara, pode comprar mais de você. Que seja, cara. Se um der certo... Cara, você já vai ser convidado para outros podcasts, você já vai vender mais, a galera já vai te ver mais com autoridade, o cara já vai te seguir, já vai conhecer sua empresa. Então, cara, às vezes assim, não olha só aquilo para o que tem audiência na hora. O que eu posso gerar com isso depois? Você vê um monte de gente que vai em podcast só para fazer Reels, cara. O cara vai em qualquer podcast. Você pensa assim, cara, por que esse cara tá nesse podcast? Esse podcast é minúsculo, porque esse cara é gigante. Ele tá lá para fazer Reels, cara. Mas foi assim que eu cresci a agência, sabia? Então. E isso é uma coisa interessante do marketing, que assim, a estratégia, ela... Você tem muitas e muitas possibilidades, né? Aqui, penso, uma agência é um negócio B2B, um negócio que, dependendo do seu escopo de serviço, tem uma complexidade, que você precisa gerar autoridade antes para concretizar uma venda. E é igual, o Conrado sabe bem, igual a erva daninha, nascem 50 por dia no Brasil. 50 mil por dia. E
E aí uma coisa que a gente fez foi muito, assim, transformadora para resultado, foi ao invés de eu fazer aqui o cold call, bater na porta de todo mundo, pedir, por favor, me dá aqui 15 minutos do seu tempo, diretor de marketing, para eu apresentar minha agência. O que a gente fez? A gente criou um podcast. Por quê? Porque você trabalha o ego de quem tá do outro lado, né? Total. Então, eu criei um podcast aqui, se chamava CMO Playbook, que era um podcast pro diretor de marketing vir contar do maior case dele na empresa que ele tá atuando. Então, Sim. obviamente o cara quer contar, quer compartilhar Podia ter essa 2 história. views, não importa. Vou dar os cortes para ele postar no LinkedIn dele, no Instagram dele na semana seguinte, o que gera audiência para você. Então foi assim que eu chamava os caras, ele tinha uma conversa, depois ia almoçar, construir um relacionamento. Mas assim, marketing é muito como você se diferencia, né? E faz diferente da média. Tem muita gente que confunde esse podcast e fala assim, cara, preciso ter um podcast que tenha 100 mil views, 500 mil views por episódio. Depende da finalidade, Não, né? cara, se é um podcast para você se conectar com o seu cliente, para você falar assim, cara, eu quero trazer todos os CMOs aqui, quero trazer todos os caras que eu posso vender para esse cara depois, que eu posso me relacionar, sendo que se eu ligar para esse cara e chamar ele para um café vai ser esquisito, mas se eu chamar para um podcast ele vai vir. Entendeu? Não importa se tiver 2 views, 5 views esse podcast. Você já cumpriu com o objetivo, que é se conectar com o cara que você precisava. O volume de views não importa. Esse é um ponto importante para todo mundo entender, né? A lógica do TikTok ela é muito essa. Reparem, ninguém consegue ver o volume que você tem de visualizações quando você está passando. Tem o número de likes, compartilhamentos e tal, mas você não sabe quantas pessoas realmente viram. E muitas vezes você é impactado por um conteúdo que tem ali 2 likes, né? Eu acabo reparando porque, né, estou sempre observando isso, mas, cara, tem um conteúdo super relevante, 2 likes e não mudou nada na minha vida. Perfeito. Então não Como importa. consumidor, a gente não toma decisão por views. Exato. A gente tem grandes operações de marketing sob nossa responsabilidade, então a gente olha para os indicadores sob uma ótica de alcance, sob uma ótica de impacto, mas a grande verdade é para o consumidor pouco importa Perfeito. o volume de views.